14 horas e 53 minutos para uma edição especialíssima. Quero conversar com vocês a respeito das últimas novidades referentes ao envio de tanques dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas não é só isso. Nós estamos observando nesse momento o envio de tanques alemães, o envio de tanques poloneses, a Eslováquia confirmando o envio de pelo menos 30 tanques modelo T-72 e a República Tcheca falando na possibilidade de uma mobilização parcial, dizendo que existe um risco de um embate entre a OTAN e a Rússia e esse risco de embate seria de caráter iminente. Então, nós temos as notícias do Biden autorizando, agora já oficialmente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizando o envio de pelo menos 31 tanques Abrams para a Ucrânia imediatamente. A Noruega diz que vai entregar também tanques Leopard. A Noruega diz que está apenas observando quais são as necessidades dos ucranianos e atenderá todas aquelas que puder, não é? O presidente Biden disse que esse é apenas o primeiro lote do envio de tanques dos Estados Unidos. Disse que isso, na realidade, demonstra a unidade na Ucrânia, dizendo que Berlim teria intensificado seus esforços. Então, ele diz aqui na declaração que deu agora há pouco que a Alemanha realmente se intensificou. A chanceler tem sido uma voz muito forte pela unidade, disse Biden ao fazer o anúncio da entrega dos tanques Abrams na Casa Branca. Ele falou sobre os Leopard 2, Alemanha, Polônia, também a Noruega, e dizendo que, nesse momento, há necessidade de entregar todo tipo de armamento que os ucranianos precisarem, dizendo que os russos estariam desenvolvendo, inclusive, tecnologias para um acirramento do conflito num curto espaço de tempo. Nós estamos ouvindo, inclusive, a Alemanha falando em investimentos extraordinariamente altos para os próximos 5 anos na produção de armamentos e munições. Estamos realmente chegando a um momento onde nós estamos encaminhando esse conflito que é feito no território ucraniano entre a OTAN e a Rússia para uma maior abrangência. Eu, desde o final do ano passado, desde a véspera do Natal, tenho acompanhado para e passo essas movimentações, alertando a todos que nos acompanham que nós vamos viver em 2023 um capítulo muito mais acirrado. Um capítulo muito mais acirrado porque até aqui as declarações políticas são indicativos de que nós estamos à beira de uma conflagração real e objetiva entre a OTAN e a Rússia. Isso já é declarada e direta, porque de maneira indireta já está acontecendo. As próprias autoridades da Alemanha, ao anunciarem esses pacotes adicionais, seja em relação ao dinheiro, aos recursos para a produção de armamentos, munições nos próximos anos, seja em relação ao envio do material que dispõem hoje em estoque, falam abertamente que estão em guerra contra a Rússia. E muita gente, inclusive a própria declaração da República Tcheca sobre mobilização parcial, considera que a Alemanha teria uma oportunidade histórica nesse momento de derrotar a Rússia. Então o discurso mudou. O discurso mudou. Fala, Cirção, seja bem-vindo. O discurso mudou nas últimas horas, esse discurso escalou muito. Esse discurso, Padre Reinaldo, seja bem-vindo. Esse discurso escalou muito nas últimas horas. Eles, na realidade, sob o ponto de vista do impacto material, né, como o WN nos pergunta aqui, o impacto dos tanques na guerra, fica muito difícil mensurar a eficácia desses tanques sem uma cobertura aérea. Por outra parte, eles estão falando em apoio e também envio de equipamento referente à guerra eletrônica, que teria, na realidade, o escopo final de prejudicar os sobrevoos da aviação de guerra russos e também dos mísseis, tá? Eu quero dizer para você o seguinte, que nós estamos nos deparando com uma situação que é indicativa de que há uma vontade política de acirramento. Quanto esses tanques vão fazer diferença no terreno, fica muito difícil saber. Fica muito difícil saber. Quanto esses tanques podem ser efetivamente um componente político de acirramento, não é difícil saber. Porque, paralelamente, você vê que os russos estão fazendo exercícios, inclusive com ataques simulados no Atlântico, para a utilização de armamento hipersônico. E a própria pauta da União Europeia hoje fala muito claramente que a Rússia está desenvolvendo equipamentos militares que teriam por objetivo provocar um grande dano à possibilidade da OTAN auxiliar os ucranianos,
E isso fica muito claro, está muito nítido. Muito obrigado pelo superchat, Zamari. Só não consigo destacá-lo aqui, porque eu estou fazendo direto do stream do YouTube nesse momento. Então, só está para o YouTube. Compartilhem no Twitter, compartilhem no Facebook, compartilhem